Nesta rua tem um bosque que se chama solidão. E se a gente começar a história? Mas, pois é, leia bem o meu convite que você vai entender. Era uma vez um rei mouro que se casou com a sua criada e viveram felizes para sempre. Não. Viveram felizes por algum tempo. Ela vinha do norte, um chão cheio de neve, que usava roupa pesada, aqueles casacões mesmo. E ela se sentia bem diferente de todo aquele povo que ela estava conhecendo agora. Ela não se parecia com ninguém do palácio. Não é fácil a vida de estrangeiro. Ela não tinha amigos de infância ali. Ela não tinha família para visitar. As palavras eram tão diferentes. E a comida, então? Nem que ela mesma fizesse a própria comida, parece que não tinha os ingredientes, não dava muito certo. Pois é, esse rei mouro casou com a sua criada de outro lugar e viveram felizes por algum tempo, até que ela adoeceu. A rainha perdeu o sono, perdeu a fome, perdeu a vontade de fazer qualquer coisa. Doía as costas, doía o estômago, doía a cabeça. Ela só queria esperar passar. Mas parecia que não ia passar nunca. Cada dia ia ficando pior. O rei, preocupado, ele chamou os melhores médicos, curandeiros e tudo mais que estava ao seu alcance, mas nada. Mediram temperatura, auscultaram o coração, apertaram daqui, dali, ouviram os reflexos, pressão, uma batelada de exame. E claro, saiu um montão de resultado diferente. Ninguém sabia exatamente o que era. Na verdade, resolveram tratar de tudo. A rainha ficava cada vez mais cansada e triste. Não saiu mais do quarto. Não quis nem abrir as janelas. O rei era um guerreiro, sabia fazer 1.000.000 de coisas, mas diante dali não tinha luta, não tinha batalha. Era uma situação totalmente diferente. Certa vez, veio um médico de um reino distante que tinha ouvido falar da doença da rainha. Ele não examinou, não escutou, não viu pressão, não viu nada. Simplesmente sentou-se ao seu lado e conversou. Depois dessa conversa, conversou com os dois, o rei e a rainha, e dizia que essa doença afetava os pensamentos. Era como se fosse uma tristeza que vem e que não passa. Ela vai ficando por muito tempo, e vai trazendo um cansaço. O rei já logo se preocupou, será que tem cura? Claro que tem. E pode vir, assim, todo mundo tem uma tristezinha de vez em quando, os planos não dão certo, uma saudade, a gente se sente sozinho. Mas quando essa tristeza não vai, a gente não consegue lembrar de nada que nos faça feliz e a gente sair daquela situação, a gente precisa desse cuidado especial. E pois é, a rainha começou a receber esse cuidado especial, essa conversa constante. E o rei não conseguia ficar lá esperando a conversa. Ele resolveu fazer alguma coisa. Ele começou a plantar em volta do palácio. Foi plantando amendoeiras. Pois é. O tempo foi passando, a rainha foi melhorando, as estações do ano, até que a rainha viu aquelas amendoeiras, o chão forrado das flores branquinhas. Nessa hora, ela se sentiu em casa. Essa é uma adaptação do livro A Rainha do Norte,
de Joana Estrela, do SESI Editora, e foi baseada numa lenda que chama Amendoeiras em Flor. As ilustrações são da autora, impecável. Começa com um rei mouro e a sua rainha, ele com a pele mais escura e ela branquinha. E ela então depois segurando um casaco quente que ela não vai precisar mais usar, mas ela aperta com uma saudade. E então no palácio, ela com roupa diferente, a pele de outro tom, tudo nela é diferente, o cabelo, o jeito. E ela fica olhando à distância, as famílias se reunindo, festejando e conversando, e ela está sempre aquém. Ela tenta fazer umas compras e ninguém entende o que ela fala. Então passa um banquinho, ela ali quietinha, a fisionomia bem triste e o mundo acontecendo ao entorno. De novo a página, os dois se dando as mãos, agora não mais olhos nos olhos, ela olha para o chão. E depois as fisionomias da rainha, página a página, a tristeza chegando. A foto da rainha é a mesma, ela meio rosadinha, o cabelinho bem amarelo, mas a expressão vai afunilando o rosto, como se ela estivesse emagrecendo, os olhos vão ficando caídos, as olheiras chegando. Depois, na outra página, ela ocupando as duas páginas, ela deitada, e flechinhas dizendo onde dói, nas costas, no estômago, a cabeça. E a tristeza cada vez pior. Na outra página aparecem várias pessoas como se tentassem ajudar e começam, na outra página tem lá olhos, garganta, os ovários, a orelha, o intestino, como se fosse tudo que ela estava sendo examinada. Na outra página, vários mouros conversando, dizendo do que podia, é histeria, é o período, é virose, é dieta, mania de dieta, é falta de exercício, é excesso de exercício. E assim vai. Aí aparece a rainha deitada na sua cama, na cabeceira tem lá uma infinidade de pílulas, remédios e afins. Ela continua triste. A figura está sombria, um quarto escuro. Na outra página, uma porta enorme, linda, de um palácio, fechada. Do outro lado, uma janela, também linda, toda cheia de curvas, né? Uma porta moura, fechada, uma janela. E lá dentro do palácio, o rei começa a entristecer de braços cruzados, olhando as figuras na parede, vários quadros, várias obras de arte, ora ele num cavalo, uma espada em riste, enfim, todas as suas venturas e ele não consegue nada. Na outra página, repete a cena, como se fosse o casal se reunindo, e na primeira foi altivos de pé, na outra ela de cabeça baixa. Agora estão sentados num banquinho, um do lado do outro. Ele afaga a sua cabecinha, ela com as mãos no rosto, num choro profundo, também virada para baixo. Então vem todo o esboço de um palácio em tom de rosa, florzinhas verdes debaixo das janelas fechadas. Ele está atendendo aquele médico que veio de longe. O médico sentado de frente para ela, uma mesinha com flores, ela ainda abatidinha, e ele simplesmente olhando nos olhos dela, conversando. Na saída, ele conversa com o rei, conversa com ela. Ela está toda rabiscada, como se ela não existisse nessa página. Ela vai sendo rabiscadinha aos poucos e vai ficando o fundo da página. Mas o médico explica o que acontece. Fala da solidão, fala dos planos que não dão certo, das saudades, mas que todo mundo pega um pensamento bom e consegue superar, mas nem todos. E quando não se consegue, começam-se as conversas, ele virá aqui algumas vezes até que ela aprenda a lidar com isso. E depois na outra página, um tom de laranjado, começam primeiras hastes das plantas que o rei está ali, curvado e ajoelhado, plantando. Depois as arvorezinhas, ainda em esboço, começam a criar mais corpo. Então na outra página já tem um fundo verde de um gramado maravilhoso.
E é a rainha tentando subir na árvore com a ajuda do rei. E ela lá no meio dos galhos, já uma fisionomia alegre, uma expressão revigorada. E ela então sentada num dos galhos da árvore, olhando para o rei no chão que a observa. A árvore toda cheia de flores brancas. E é aí que ela se sente em casa. De novo, a página que estão um do lado do outro, olhos nos olhos, os dois de pé. Como se fosse no dia do casamento, ela com o mesmo vestido, ele com a mesma roupinha. Só que agora ela tem flores na cabeça. E finalmente ela ficou bem depois do tratamento. Adoro contar histórias, adoro estar com vocês. E muitas das histórias não diminuem as tristezas, é muita pretensão, mas afagam o coração. Fazem a gente pensar em momentos felizes com os amigos, com as melhores lembranças, com as coisas boas, que às vezes nos tiram daquela melancolia. Se a melancolia continuar, procura alguém para ajudar. Um beijo.